Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre estrutura verbal. As formas verbais, elas são formadas por parte que nos dão diferentes informações. E quem são essas partes, essas estruturas que compõem o verbo? É o radical, a vogal temática e as desinências. Vamos agora estudar cada parte que compõe o verbo. A primeira é o radical, que é a parte do verbo que concentra seu significado básico, ou seja, é a estrutura que não vai sofrer alteração, que não vai modificar. Isso em relação aos verbos regulares. Já a desinência verbal é a terminação da forma verbal e essa estrutura ela vai sofrer alteração. Vamos observar o exemplo. Nós temos o verbo escrever e observem que não houve nenhuma mudança no radical. Escreve, segue do início ao fim sem alteração alguma. Já as terminações, nós podemos verificar que houve mudança de acordo com a pessoa, tá? Então, as terminações, que são as desinências, elas se alteram diferentemente do radical, que não é alterado. E as desinências, pessoal, elas vão se alterar para indicar a flexão verbal. Essa flexão pode ser de pessoa, aí nós temos a primeira, a segunda e terceira. Exemplo, choram. A desinência que está em destaque, ele indica que é terceira pessoa. Eles choram. Então, eles é terceira pessoa. Então, essa desinência em destaque, ela é uma desinência de pessoa. Ela também pode indicar o número, singular ou plural. Agora eu tenho chora, nós temos a desinência em destaque, indicando terceira do singular, ele chora. E choram, a desinência em destaque, está indicando a terceira pessoa do plural. Então, essa desinência é uma desinência de número. Nós temos também a desinência de modo indicativo, que é o da certeza, da convicção, subjuntivo, que é da incerteza, da hipótese, ou imperativo, que é o da ordem, do pedido, do convite, das instruções. Eu tenho, por exemplo, chorará. Essa terminação, ela vai indicar uma desinência de modo, que é o modo indicativo. Chorasse. A terminação em destaque vai indicar o modo, mas agora o modo subjuntivo. E chora, a terminação em destaque também indica modo, é uma desinência de modo, porém agora é um modo imperativo. Além da pessoa, do número e do modo, as desinências elas podem indicar o tempo, presente, pretérito ou futuro. Exemplo, chorão. Então, nós temos agora a desinência indicando tempo presente. Choravam. A terminação indica pretérito. E chorarão, essa desinência em destaque indica futuro. Então, podemos verificar que ambas as desinências em destaque indicam uma desinência de tempo. Agora, nós vamos falar da outra estrutura que compõe a forma verbal, que é a vogal temática, que é a parte do verbo que vai indicar a que conjugação esse verbo pertence. A vogal temática A é para verbos de primeira conjugação. Exemplo, chorar, cantar. Então, a vogal em destaque A vai indicar que esse verbo pertence à primeira conjugação. E para verbos de segunda conjugação. Exemplo, fazer, ver. Nós observamos a vogal E em destaque, indicando que este verbo pertence à segunda conjugação. E
e para verbos de terceira conjugação. Exemplo, existir, sorrir. Então, o i indica nesta forma verbal que essa forma pertence à terceira conjugação. Vale mencionarmos agora, que já aprendemos o que é o radical e a vogal temática, que o conjunto formado pelo radical e pela vogal temática resulta no tema. Então, quando eu faço a união de radical mais vogal temática, eu tenho um tema verbal. Observem a nossa tabela de exemplo. Nós temos o verbo chorar, correr e existir. De ambos nós temos o radical, que é a parte que não se altera. Em seguida, nós temos a vogal temática, que vai indicar a que conjugação esse verbo pertence. Quando eu vou unir esses radicais mais estas vogais temáticas, eu vou ter como tema do verbo chorar, chora, do correr, corre e do existir, existe. Tia, e o que foi que aconteceu com o R que está lá no final? O que é o R? O R é uma desinência, só que é uma desinência que vai indicar a forma nominal, e a forma nominal seria de infinitivo, porque é terminado em R, certo? Agora, nós vamos analisar uma flexão do verbo cantar para entendermos como nós vamos retirar todas essas estruturas que compõem o verbo. Então, nós temos a flexão cantávamos e nós vamos observar que cante é o radical, porque não sofreu alteração. Quando eu for conjugar esse verbo em todas as pessoas, é a forma que não vai ser alterada, então ele é o radical. O A é a vogal temática, porque ele vai indicar a que conjugação esse verbo pertence, que seria a primeira conjugação. Canta é o tema, que é a união do radical mais a vogal temática. Vamos é a desinência verbal. Agora nós vamos especificar cada desinência. O vá, quando eu falo cantava, ou seja, ele cantava, ele não canta mais. Ele vai indicar o tempo e o modo. Quando eu falo cantava, ele indica que é pretérito, e é um pretérito que não foi concluído, é uma ação do passado que não foi concluído, continua se repetindo. Então é um pretérito imperfeito. E como eu afirmo isso com convicção, o modo é indicativo. O mos, ele é uma desinência que vai indicar a pessoa e o número, porque quando eu digo cantávamos, esse mos indica que é nós. Então indica a primeira pessoa e o número seria do plural, certo? Para concluirmos os nossos estudos, nós vamos falar a respeito de alguns conceitos básicos. O que seriam os verbos irregulares? São aqueles que seguem totalmente o modelo de sua conjugação. Então, os verbos regulares são aqueles em que tanto o radical quanto as suas desinências, elas não vão fugir do modelo da conjugação a qual ele pertence. Observe o verbo cantar flexionado no presente. O radical ele seguiu, o radical e as suas terminações, as suas desinências, seguem o mesmo modelo de sua conjugação, tanto no presente quanto no pretérito perfeito. E o que seriam os verbos irregulares? Diferentemente dos regulares, eles são aqueles que têm algumas pessoas ou alguns tempos verbais que apresentam alterações no radical ou na desinência. E essa alteração ela não é prevista no seu modelo de conjugação. Um exemplo é o verbo ouvir e dizer, que ambos apresentam uma alteração no seu radical. Lá na primeira pessoa, ele diz ouço e eu digo. Observem o radical das outras formas lá embaixo, das outras conjugações abaixo, que são esses radicais, eles estão se alterando em relação ao seu modelo de conjugação. Os verbos anômalos são os verbos que fogem completamente ao padrão de conjugação.
Então, um exemplo disso é o verbo ser, tá? Que ele assim modifica completamente. Olha o presente lá, né? O verbo ser, o radical dele vai mudar na segunda e na terceira pessoa. Ele começa eu sou, segue o mesmo padrão. Já tem duas pessoas que vão mudar, que vão alterar totalmente o radical. Ele diz tu és, ele é. Então houve uma alteração completa ao padrão de conjugação, tá? Então verbos anômalos, a sua forma ela vai mudar completamente em relação ao seu padrão de conjugação. Os verbos irregulares ocorrem em algumas pessoas, tá? Há uma mudança às vezes no radical e ou na desinência, mas apenas em alguma pessoa. Ela não é uma mudança total. E o irregular não, ele se mantém do início ao fim, seguindo o padrão da sua conjugação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada, beijos, se cuidem e a gente se vê na próxima.